Pela Libertadores, o Fortaleza ele faz o necessário e em plena Avejaneda é derrotado perante o Racing, porém vai às oitavas da Liberta. Já na Sul-Americana, o Atlético Mineiro tem mais uma vez um desempenho muito do questionável. Não consegue vencer o Cienciano dentro da sua casa e vai disputar os playoffs da competição. Bem, meus queridos, começando no vídeo de hoje aqui, né, pela Libertadores, pelo desempenho do Lion. E bem, meus queridos, a grande realidade é que o Fortaleza, né, manteve o rendimento dessa fase ruim da equipe recentemente, né. Não foi uma grandíssima atuação perante o Racing, né? É óbvio, a gente tem que analisar aqui as circunstâncias dessa partida. Qual que era o principal objetivo do Fortaleza nessa partida? Garantir a sua classificação para as oitavas de final, ponto. Independente do método que fosse necessário, o objetivo da equipe do Vojvoda era esse, se classificar. E óbvio, com uma grande ajuda, né, do nosso querido Bucaramanga, que não conseguiu vencer o Colo-Colo, né, lá no Chile, a missão do Fortaleza ficou extremamente tranquila, né? Mesmo sendo derrotado como foi, já conseguiria a sua classificação. Mas falando realmente agora aqui do jogo, meus queridos, a gente teve o Fortaleza, né, que foi a campo com 3 zagueiros, é isso mesmo. O Fortaleza, eu acho que ele aprendeu com aquela partida desastrosa perante o Racing lá na Arena Castelão, né, na estreia da Libertadores, e percebeu que não podia deixar espaço nenhum para a equipe de Avejaneda, porque caso deixasse espaço, o Racing, cara, ele ia aproveitar e iria jantar o Fortaleza lá no cilindro. Essa é a grandíssima realidade, né? Então meteu logo 3 zagueiros, recheou seu meio de campo com o Pedro Augusto e Pochettino, por exemplo, realmente se posicionou de uma forma um pouco mais defensiva, buscando conter os danos e posteriormente tentar um ou outro contra-ataque para conseguir o golzinho da vitória, né? E quem sabe sonhar com o primeiro lugar, né? E meus queridos, essa aí era a estratégia na teoria e na prática, por boa parte do primeiro tempo não deu muito certo, essa é a grandíssima realidade. Mesmo com o Fortaleza colocando 3 zagueiros, mesmo com o Fortaleza tentando fazer uma linha de 5 ali, boachando seus laterais, mesmo com ele tentando rechear a frente da sua área, a gente ainda teve o Racing muito superior, ganhando os duelos pelas laterais, porque em muitos momentos, né, o nosso querido Racing tinha superioridade numérica. Os pontas do Fortaleza, Breno Lopes e Marinho, além de terem exibições horrorosas ofensivamente, não auxiliavam na marcação. E aí o Racing, cara, fazendo uma dobradinha ali por ambos os lados, dominou o jogo por essas regiões, conseguiu criar muitas oportunidades, conseguiu encontrar os seus espaços e conseguiu criar cruzamentos, jogadas para dentro da área do Fortaleza, que marcava muito mal. Essa é a grandíssima realidade. A bola aérea do Fortaleza foi muito ruim e também a bola cruzada rasteira do Fortaleza foi tenebrosa. Uma zaga que mesmo com 3 zagueiros estava completamente bagunçada e permitindo espaços ao Racing. E meus queridos, a grande realidade é que durante os primeiros 30 minutos de partida, o Fortaleza só levou o gol por um milagre. Foi um Racing que foi superior, foi um Racing que pressionou, mordeu, martelou, porém não conseguiu fazer o seu golzinho. Só que ali na reta final do primeiro tempo a gente teve um Fortaleza adaptando ao jogo, né? Conseguiu fechar mais o espaço, né? Também aproveitou um pouquinho do cansaço do Racing, que é o tanto quanto natural, né? Pressionou por 30 minutos, eventualmente esse cansaço ele vai bater, e o Fortaleza ele conseguiu se fechar um pouco mais, passou a sofrer menos e começou a ter um pouquinho mais de posse de bola, né? Começou a tentar articular um pouquinho mais a bola no seu campo de ataque, começou a tentar fazer as transições ofensivas, características da equipe do Vojvoda. Porém, já adianto aqui, né? Não conseguiu ser lá muito perigoso ofensivamente. Voltamos para o segundo tempo, meus queridos, e foi um jogo de ataque contra a defesa. Essa é a grandíssima realidade. O Racing tendo a posse de bola, martelando, tentando criar, porém parando na boa marcação do Fortaleza da reta final do primeiro tempo. O Fortaleza se adaptou, né? Conseguiu fechar muito bem os espaços e não concedeu chances claríssimas de gol ao Racing. Óbvio, uma hora ou outra a equipe argentina adentrava a área, uma hora ou outra tinha uma finalização perigosa, né? Você teve, por exemplo, uma bola no travessão do Martirena. Porém, no geral, era realmente um Lion que conseguia se segurar, né? Conseguia manter o 0-0 no placar, que era excelente, né? Mesmo com a derrota do Atlético Bucaramanga lá no Chile, era bom ficar com esse empatezinho, né? Vai que acontecia uma tragédia, o Bucaramanga ele virava pra cima do Colo-Colo, né? E aí tudo ia por água abaixo. Então o Fortaleza, ele tava mantendo essa estratégia, né? Realmente foi pra Avejaneda com o principal objetivo ser de arrancar o empatezinho. E óbvio, conseguiu se defender mal e mal bem, ao custo de um jogo ofensivo pobre, ao custo de um jogo ofensivo inexistente, né? Você teve ali no ataque até o Lucero se doando bastante, tentando construir alguma coisa, porém já foi uma partida muito abaixo, o Davis também entrando no decorrer da partida, indo muito mal em todas as ações que ele teve com a bola, um Pochettino que tentava criar um mínimo jogo, porém não tinha um acompanhamento realmente do time do Fortaleza. O Fortaleza, ele abdicou de jogar ofensivamente, essa é a grandíssima realidade. E é claro, eu entendo, o principal objetivo era a classificação. Só que, cara, você podia tentar
tentar evitar esse pote 2 muito complicado pro Lion. Essa é a grandíssima realidade, né, meus queridos? O Fortaleza agora ele tem uma tendência a enfrentar uma equipe muito mais complicada na próxima fase da Conmebol Libertadores. E poderia, se tentasse se mandar mais o ataque perante o Racing em plena Alvejaneda, arrancar um golzinho, achar um golzinho que daria a liderança para o Fortaleza, apesar de toda essa fase de grupos muito questionável. Enfim, a equipe do Vojvoda não quis fazer isso e na reta final do jogo acabou sendo punida, né? O Racing tanto criou, tanto martelou, tanto pressionou o Fortaleza que conseguiu achar o seu gol. Maravilha Martins tirou um voleio maravilhoso, um verdadeiro golaço que vai concorrer a Puskás da Cartola e assim fez 1-0 no último lance da partida. O Racing ele foi a melhor equipe dentro de campo. O Racing ele mereceu a vitória dentro do seu estágio, né? Dentro do cilindro e essa é a grandíssima realidade. O Fortaleza foi lá para arrancar a sua classificação e assim foi feito. O objetivo inicial ele foi alcançado, apesar dos pesares, apesar de um desempenho muito questionável, apesar de defensivamente o Fortaleza ter conseguido sim se segurar. E assim, meus queridos, a equipe do Vojvoda sacramentou essa classificação para as oitavas de final dessa Conmebol Libertadores. Gente, o Fortaleza, ele vive um momento muito conturbado, vive um momento de muita dúvida, né, girando em torno da instituição realmente, vem de eliminação perante o Retrô na Copa do Brasil, não tem um bom início de Campeonato Brasileiro e fez uma fase de grupos de Libertadores muito questionável, né, essa é a grandíssima realidade. Meus queridos, vale lembrar, o Fortaleza começou tomando logo de cara um 4-0 perante o Racing, empatou com o Bucaramanga dentro e fora de casa, e se não fosse as duas vitórias perante o Colo-Colo, que era de fato a obrigação do Lion ele conseguir, a equipe do Vojvoda não estaria nas oitavas de final do Conmebol Libertadores. E detalhe, a vitória de 4-0 dentro da Arena Castelão é incontestável, só que vai lembrar, o Fortaleza só venceu o jogo lá do Chile perante o Colo-Colo por conta de um WO. Então sim, foi uma fase de grupos ruim, diferentemente do outro time do nordestino dessa Libertadores, né, o Bahia, por exemplo, o Fortaleza, ele deu muito mais sorte pro azar, porém no final de tudo, acabou tendo um final muito feliz, porque cara, viemos a convir, os outros dois adversários do grupo eram muito limitados, o Bucaramanga, mesmo enfrentando o Colo-Colo morto, não conseguiu vencer a equipe chilena, e o Colo-Colo eu nem tenho o que dizer, né, uma equipe muito fraca. Então sim, o Fortaleza ele era a segunda melhor equipe dentro desse grupo. Para mim o Racing ele era disparado o favoritaço para a liderança desse grupo. O Lion ele conseguiu seu objetivo final, porém o método ele sempre tem que ser muito bem analisado e ele sempre tem que ser corrigido, porque o método que o Fortaleza conseguiu essa classificação foi muito sofrido e em muitos momentos, né, com uma dose maior de drama completamente desnecessária. O Fortaleza, cara, ele tem que corrigir esse futebol muito ruim praticado pela equipe até então nesse ano de 2025. Tem que aproveitar bastante essa pausa para o Super Mundial e treinar, evoluir, melhorar o seu rendimento. Porque se continuar assim, muito provavelmente vai parar nas oitavas de final dessa Libertadores, porque muito provavelmente vai enfrentar uma pedreira na próxima fase, porque acabou parando no pote 2 por conta da sua falta de ambição perante o Racing. Gente, defensivamente o Fortaleza ele ainda tem muito a evoluir. Não fez uma partida na totalidade dos 90 minutos segura perante o Racing. Teve uma exibição mais ou menos boa, alguns nomes individualmente indo muito bem, a exemplo do Davi Luiz, né? Porém, ainda assim, sofreu muito nos primeiros 30 minutos e conseguiu se segurar no restante da partida. Porém, no final dos 90 minutos, também foi vazado. Ofensivamente, é uma equipe que tá muito pobre. Essa é a grande realidade. É uma equipe que não sabe fazer as suas clássicas, né, transições ofensivas. Tem muita dificuldade para criar oportunidades. E perante o Racing, e perante muitas equipes nessa fase de grupos, não conseguiu concluir aquelas chances que ele teve no decorrer total das partidas. Então, o Fortaleza versão 2025 não tem nada a ver com o Fortaleza versão 2024, 23, 22, 21 e por aí vai. Não tem nada a ver com a equipe do Vojvoda. Então vai ter que aproveitar e muito essa pausa no meio do ano para treinar, para evoluir. Porque se mantiver desse jeito, cara, dificilmente vai passar das oitavas de final. Esse aqui é o meu diagnóstico inicial para o Fortaleza. É óbvio, ser resultadista é um pouquinho necessário. O objetivo do Fortaleza perante o Racing lá no El Cilindro era conseguir a classificação. Porém, essa classificação veio com uma derrota num jogo bem do questionável do Fortaleza. Essa é a grande realidade. Não à toa, acabou derrotado no final dos 90 minutos. Tem que evoluir. O Fortaleza, ele tem que começar a praticar um futebol melhor. E repito pela última vez aqui, né? Tem que aproveitar muito bem essa pausa para o Super Mundial. Reforçar o elenco que precisa sim de reforços e treinar mais, porque exige mais treinamento. Isso é um fato. O Fortaleza termina a fase de grupos fazendo o necessário, conseguindo a nossa classificação. Porém, de fato, os métodos foram muito questionáveis e escancararam que essa equipe ainda precisa evoluir bastante para conseguir ser competitiva nessa Liberta de 2025. E agora, meus queridos, vamos para o Atlético Mineiro, que decepcionou bastante o seu torcedor. Essa é a grandíssima realidade, né? Não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana e vai disputar os tão temidos playoffs, né? Mais 2 datas para esse calendário recheado do futebol brasileiro neste ano de 2025.
Gente, eu acho que a partida do Galo, ela pode ser muito bem dividida, né? Eu não achei o primeiro tempo da equipe mineira tão horrendo. Porém, a segunda etapa foi mais do mesmo que a gente vem tendo do Atlético Mineiro nesse ano de 2025. Essa é a grande realidade. Na primeira etapa, a gente teve um jogo de muita trocação, né? Tanto o Cienciano quanto o Atlético Mineiro buscando o ataque a todo momento. Porém, com o Galo conseguiu articular melhor a bola na região do seu meio de campo. Igor Gomes dando uma dinâmica que eu via necessária para essa equipe do Galo, conseguindo construir mais oportunidades. Não atuou o Atlético Mineiro e fez logo 2 gols que acabaram sendo anulados com o Rony, né? Um logo com menos de 10 minutos. O Rony acaba recebendo um passe açucarado do Hulk e faz o gol. Porém, por um impedimento milimétrico e por conta da falta de tecnologia, a gente não pode ter certeza absoluta de que o Rony estava impedido. O lance acabou sendo marcado impedimento, né, pelo árbitro, e assim o gol do Galo ele foi anulado. Posteriormente, outro lance também de velocidade, você teve o Rony novamente fazendo um 1-0, porém, novamente, dessa vez aqui de uma forma um pouco mais clara, né, o lance ele foi anulado por impedimento. Porém, esses 2 gols anulados do Galo escancararam uma equipe que tentava ser mais objetiva, tentava fazer aquele cuca-ball realmente, né, que é uma equipe que vai rapidamente da defesa para o ataque, com poucos passes, triangulando em velocidade, principalmente pro lado esquerdo, né? Rubens e Igor Gomes tiveram partidas excelentíssimas. Gustavo Scarpa flutuando por todo o campo, também tentando auxiliar nessa construção. Era um Galo que tentava ser mais objetivo, tentava fazer os seus gols de uma forma um pouco mais rápida e tentava matar rapidamente o Cienciano. Defensivamente, ainda sofreu um pouquinho, né? Viemos a convir. O Cienciano teve sim algumas boas oportunidades, principalmente de pataquadas da zaga do Galo, que não tava tão segura nessa partida da Sul-Americana. Porém, ainda assim, vinha se segurando. E aí foi na reta final do primeiro tempo que o Galo ele finalmente inaugurou o placar. Belíssimo cruzamento, né, após batida de escanteio do Hulk, e Lhanco subiu de cabeça, mais alto do que todo mundo para cabecear no contrapé do goleiro, né, que não foi tão bem assim. Não conseguiu fechar muito bem o espaço, né, a bola acabou indo ali no cantinho que o goleiro ele estava do gol, porém o Galo ele fez 1-0. 1-0 um tanto quanto necessário e também merecido, porque o Galo, na minha análise, era um pouquinho mais distante nessa primeira etapa. Porém, no último lance do primeiro tempo, a gente teve um pênalti também muito duvidoso que acabou colocando essa vantagem do Galo no lixo. Você tem ali um chute do Cueva, o Lhanco ele vai se jogar pra cima da bola para tentar bloquear, acaba bloqueando muito bem. Porém a bola acaba batendo no corpo do Lhanco, volta no braço e o árbitro acaba marcando o pênalti. Gente, com total respeito, é uma regra básica do futebol. Se você tem um desvio anterior em alguma parte do corpo do jogador e a bola acaba resvalando no braço, o certo é não marcar o pênalti. É um pênalti do duvidoso que eu acho que não foi pênalti. Eu acho que o Galo acabou sendo prejudicado pela arbitragem, né, perante o Cienciano. Porém, cara, a arbitragem sul-americana contra brasileiro, em muitos momentos, é isso. Essa é a grandíssima realidade. Aí o Cueva colocou a bola debaixo do braço, né, bateu muito bem deslocando o Everson e fez um 1-1. E aí, meus queridos, o segundo tempo, como eu citei anteriormente na introdução, foi muito, mas muito ruim do Galo. Foi aquela equipe que, novamente, voltou a apresentar uma pobreza ofensiva gigantesca, característica do Atlético Mineiro, nas suas últimas partidas. Com um nervosismo também muito acentuado, uma equipe que visivelmente sentiu o peso da partida, o peso do time não estar vencendo, o peso da equipe não está se classificando para as oitavas de final do Sul-Americana de forma direta e ter que disputar agora os playoffs dessa competição. E aí foi uma equipe, cara, que tentou muito ir para o abafa, porém não conseguia construir grandes jogadas realmente. O Igor Gomes também saiu ali mais ou menos na metade do segundo tempo, talvez por cansaço, né? Mas aí, cara, colaborou ainda mais com essa pobreza ofensiva do Atlético Mineiro, que tentava construir, conseguiu ainda algumas oportunidades, porém também pecou na hora da eficiência. As chances claras que o Galo ele teve de gol acabou finalizando muito, mas muito mal. E defensivamente, te falar, aquela inconstância do Atlético Mineiro no primeiro tempo voltou a aparecer. O Cienciano, em bobeadas da zaga do Galo, teve uma outra oportunidade de fazer o 2-1 e aí sacramentar de vez a classificação na primeira colocação no grupo, né? Porém, a equipe peruana acabou não tendo a qualidade necessária para isso, né? Viemos a ver uma equipe muito delimitada. E aí foi um Galo que tentou mandar para aquele abafa final do jogo realmente, só que não conseguiu fazer o seu gol. Meus queridos, é um resultado decepcionante. É uma fase de grupos do Atlético Mineiro extremamente decepcionante da Sul-Americana. Eu vou começar por isso daqui, né, pra depois fazer meu repeteco aqui contra o Cuca-Ball do Galo em 2025. Gente, o Atlético Mineiro, tal como muitos brasileiros nessa Sul-Americana, teve uma fase de grupos muito decepcionante, com direito à derrota, por exemplo, para o Deportes Iquique lá no Chile. O lanterna do campeonato chileno ganhou do Galo. Cara, é meio complicado de realmente defender. Mas enfim, o Atlético Mineiro ele não fez por merecer a sua primeira colocação. Nessa última partida, dentro da Arena MRV, tinha a obrigação de vencer o Cienciano, que é uma equipe muito delimitada. E eu entendo, você tem a dúvida ali no primeiro gol do Rony, você também tem a dúvida no pênalti muito mal marcado, na minha opinião, pelo árbitro nessa partida, que acabou concedendo um empate ao Cienciano. Você pode ter erros de arbitragem contra o Atlético Mineiro. Porém, mesmo com erros de arbitragem, o Galo tinha a obrigação de meter no mínimo 2 gols no Cienciano. É uma diferença de elenco grotesca. E o Atlético voltou a ter um rendimento muito abaixo.
Cara, é uma equipe que ainda tem muitas dificuldades para atacar. É uma equipe que tem uma dificuldade gigantesca para fazer a transição ofensiva, para trabalhar a bola na região do seu meio de campo, para construir grandes chances de gol. E quando tem essas grandes chances, finaliza muito mal. Principalmente na reta final desse jogo, naquele abafo que o Galo fez, a equipe ainda perdeu boas chances de gol. Poderia, mesmo com esse desempenho pífio no segundo tempo, ter saído com a vitória com a primeira colocação. Só que, novamente, falta repertório, falta finalização, falta qualidade e também falta calma. O Galo, ele visivelmente sentiu a partida nesse segundo tempo, sentiu essa má fase recente do time. E aí, cara, acabou perecendo. Essa é a grandíssima realidade. Perante o Cienciano, que tava tranquilo, tava fazendo a serinha dele, tava gastando o tempinho dele, tava fazendo o jogo mais defensivo dele, porque tava passando em primeiro. E aí você tem que saber lidar mediante essas situações do jogo. Você tem que saber manter a cabeça no lugar mediante essas situações do jogo. Você não pode perecer como o Galo e acabou perecendo. E aí, meus queridos, acabou que essa fase de grupos muito pobre, ela foi coroada com uma classificação para os playoffs. O Galo, ele vai ter mais 2 datinhas desse calendário recheado do Brasileirão de 2025 por conta da sua incompetência. Era só ter vencido o Sporting Iquique lá no Chile, na penúltima rodada da Sul-Americana, que estaria tranquilo. Teria se classificado em primeiro, mesmo com esse empate perante o Cienciano. Quem teria que sair para jogo dentro da Arena MRV seria o Cienciano, não o Atlético Mineiro. Porém, o Galo, ele vem de um momento de oscilação muito longo, de um trabalho do Cuca muito ruim, que ainda tá deixando muito a desejar. Eu vou voltar a repetir aqui o que eu falei no pós-jogo, né, de Corinthians e Atlético Mineiro. O Galo, ele tem um elenco muito limitado. O Galo, ele tem um elenco que falta qualidade, que falta investimento da sua diretoria. Óbvio, isso aí tá muito claro, até o Cuca já pediu reforços. Porém, também falta trabalho do Cuca. Volto a repetir, o Galo, com este elenco, tinha a obrigação de vencer o Sporting Iquique fora de casa. Tinha a obrigação de vencer o Cienciano dentro de casa. É uma equipe que, mesmo com todos os seus problemas que ele tem, é superior a esses rivais sul-americanos. O Cuca, ele tem que melhorar o trabalho. A zaga do Atlético Mineiro, que vinha sendo muito coesa nas últimas partidas, apresentou fragilidades perante o Cienciano. A construção do Galo foi bem no primeiro tempo, porém desmantelou novamente no segundo. As transições ofensivas, características do Cuca, não existem. É um trabalho fraco. É um elenco questionável. É um futebol muito, mas muito questionável. Muito, mas muito ruim, também arrisco dizer aqui. O Galo, ele tá deixando bastante a desejar. As vaias, as críticas, os xingamentos ao final da partida perante o Cienciano são mais do que merecidos. Porque o time, ele tá deixando bastante a desejar. O Campeonato Brasileiro, muito do questionável. Uma Copa do Brasil que conseguiu até se classificar bem perante o Maringá, porém tomou apavoro no primeiro tempo dentro da Arena MRV. E uma Sul-Americana extremamente decepcionante, que agora o time aí vai ter que se submeter aos playoffs da mesma competição. O Galo, ele tá deixando bastante a desejar nesse ano de 2025. Eu acho que apresentou o mínimo respiro perante o Cienciano no primeiro tempo. Eu acho que o Igor Gomes, cara, ele vai ter que se titular dessa equipe para conseguir dar essa criatividade maior para este meio campo do Galo. Porém, ainda assim, não conseguiu manter esse mínimo bom rendimento durante a totalidade dos 90 minutos. E acabou pecando por conta disso, acabou perecendo por conta disso. Tem que evoluir, tem elenco para isso, tem que praticar um futebol melhor do que vem praticando recentemente. Isso aí passa tanto pelo Cuca quanto pelos jogadores e também pela diretoria do Galo, que tem que reforçar esse elenco. Agora, é levantar a cabeça. É utilizar essa pausa para o Super Mundial, né, tal qual eu citei para o Fortaleza anteriormente, para treinar, para reforçar o elenco, para melhorar o futebol praticado, para voltar para o segundo semestre um pouquinho melhor, praticando um futebol mais decente, mais honroso para a instituição do tamanho do Atlético Mineiro. Tem que melhorar, tem que render mais. E agora, o Cuca, ele vai ter tempo. O que resta saber é se ele vai conseguir tirar um bom proveito desse tempo para conseguir fazer o Galo ele ter um rendimento um pouquinho melhor. Uma Sul-Americana decepcionante do Galo. Um ano de 2025 decepcionante do Galo. Mas que agora tem uma pequena esperança de volta por cima, justamente por conta dessa pausa para o Super Mundial, que o Cuca ele tem que tirar um bom proveito. Porque caso não tire, esse ano do Galo tá fadado ao fracasso. Então, no mais é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.